Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Vocês querem que a gente retome algum ponto? Vocês assistiram, eu penso que vocês assistiram a aula, né, aquela que foi enviada. Fizeram algumas anotações, querem que eu traga alguma, sei lá, um acréscimo já, daquilo que já foi pontuado, ou tem alguma pergunta, algum comentário? Aproveite aí o começo da aula para a gente fazer isso. A última aula, o último vídeo, eu não vi. Sim. Só comecei. Não consegui ver. Mas não tem nenhuma anotação, nada tipo na memória que queira? Não? Tudo bem, então. Bora para frente. Moed, quer alguma coisa? Marciano? Tá tranquilo? Então vamos lá. Deixa eu fazer uma breve recapitulação então, da última aula, pelo menos no finalzinho ali, né? Pra gente não perder o fio da meada. Porque cada aula e os assuntos, eles vão se completando, né? Vai sendo aí, um contribui para a compreensão do outro, né? Essa é a ideia do estudo até, né? Essa progressão de compreensão. Então eu falei na aula passada sobre alguns conceitos que a gente chama de conceitos sociofilosóficos. O que quer dizer isso? Né? Que são entendimentos, conceitos, ideias que a gente tem na sociedade, né? Que é o que rege a vida das pessoas. Porque o que acontece, amados? O ser humano, ele vai agir, ele vai ter a sua organização de vida a partir daquilo que ele compreende da vida, das coisas, não é? E aí eu pontuei aqui, ó, que tem algumas características que fazem parte do nosso tempo. Então, assim, quando a gente estuda a história das civilizações humanas, quando a gente estuda a história das sociedades mesmo, a gente percebe que em tempos você tem referências diferentes. Você tem valores que são diferentes, né? Vou dar um exemplo. Há 400 anos atrás, nós tínhamos a escravidão como coisa comum, legal, né? Legalizada mesmo, né? Era comum. Na época bíblica, nos tempos de Jesus mesmo, né? Nos tempos de Paulo ali, Império Romano, 70% da população mundial era de escravos. Às vezes a gente pensa que, né? Nossa, de escravos acho que era um ou outro, não. Quando a gente pega o Império Romano, por exemplo, que foi a época que Jesus veio, a época que os apóstolos, né, saíram pregando por todo mundo, 70% da população do mundo eram de escravos. Então, olha só. Então, assim, já tivemos esse período, né, tanto lá remoto, lá atrás, quanto esse período mais recente de 400 anos para cá, aproximadamente, não, 400 não, eu estou todo perdidão. A gente está em 2020, não, 2024, né? Mas faz as contas aí, 1888, que foi aqui né, dado aí, tirado essa questão legal, né, da escravidão. Quantos anos tem isso aí, amado? 1888 para 2024. 1800. Eu tenho uma dificuldade enorme de somar 2 mais 2. 888? Isso, 1888, não foi isso? Onde a princesa Isabel lá, né, cria a Lei Áurea, para 2024. Quantos anos vão dar? 136 anos. Há 136 anos atrás, nós tínhamos a escravidão. Olha só, dá para pensar um negócio desse? Então percebe como a humanidade ela vai mudando suas leis, sua forma de se organizar, seus valores, né? Porque a gente está falando de valor. Quando a gente fala de escravidão, a gente está falando de valor de alguns seres humanos, eles eram desconsiderados, a dignidade humana, por conta de uma cor de pele. Embora a gente ainda tenha resíduos disso, né? Nosso país ainda, infelizmente, com toda essa miscigenação, a gente ainda vê algumas falas, alguns comportamentos de racismo. Né? Então a gente percebe que a humanidade ela não é hoje o que ela sempre foi, ela vai se modificando. E aí hoje a gente percebe que tem algumas coisas que caracterizam o nosso tempo. Na sociologia, que é essa ciência que estuda esses fenômenos, né, sociais que a gente chama,
essas mudanças, alterações e tudo mais, a sociologia ela vai então identificando quais são as características que definem, né, aquela sociedade naquele tempo, naquele período. E hoje nós temos o chamado pós-modernidade. Isso a gente aprende na verdade na escola, né? Tem coisa que não fica na mente, né? Não nos interessa tanto no momento, a gente vai descartando. Mas no próprio ensino médio, a gente vai aprendendo isso, né? A antiguidade, a era medieval, lembra da história, né? Não é isso? A modernidade, a pós-modernidade. E aí hoje nós vivemos sociólogos. Modernidade. Oi? A hipermodernidade. Exato. Né? Olha, tá vendo as anotações? É bom? Né? Eu queria ter um filho assim. Ó. Então o que acontece? A gente hoje vive nessa transição de de pós-modernidade para hipermodernidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que a sociedade humana, elas estão absorvendo valores que vão determinando como elas vivem. Então, o que hoje nós temos bem acentuado na vida das pessoas no geral, né? A gente está, lógico, está falando no geral aqui. Nós temos algo chamado narcisismo, que é aquela ênfase muito grande no indivíduo, no sentido de que cada indivíduo, ou os indivíduos que são narcisistas, eles têm um apego excessivo a si próprio. Não é um amor próprio, saudável, equilibrado, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de pessoas que acham que o mundo gira em torno delas. Até coloquei, desculpe te interromper, eu coloquei narcisismo, é uma pessoa que eleva seu ego ao máximo e só pensa nela. Exato, olha só, exacerba, né? Leva ao extremo. Então, assim, todas as pessoas, na ótica delas, são inferiores e devem satisfazer a sua vida, os seus desejos. Esse é o narcisista, até mesmo na psicologia, isso é uma patologia de fato levada ao narcisismo, né? Como ele é de fato, ele fragmenta a outra pessoa. Numa relação, por exemplo, conjugal, um anula o outro. É a anulação do outro, é uma coisa horrível, né? Muito doentia. Nós temos também o chamado hedonismo. O que quer dizer o hedonismo? O hedonismo é essa busca, como se a vida ela constituísse sempre em prazeres. Você tem que ser feliz, você não pode sofrer absolutamente nada. A gente sempre tem que procurar, sabe, aquilo que nos gera prazer o tempo todo, toda hora. E a vida não é assim. A realidade da vida não tem como, é impossível uma pessoa ser feliz o tempo todo, né? Me parece até que eu falei aí na última aula que as redes sociais elas ainda facilitam isso no sentido que é uma vitrine de hipocrisia. Quando você pega uma pessoa nas redes sociais e você conhece essa pessoa de fato na convivência, você percebe e fala, opa, calma aí, essa pessoa só posta, sabe, parece que ela vive o tempo todo sorrindo, feliz. Não é possível, mas eu conheço essa pessoa, não é bem assim, né? Então a gente percebe o quanto nós somos provocados a sempre buscar essa tal felicidade, essa tal sensação ininterrupta de prazer, de alegria. Vou até trazer isso para o nosso meio, que é um meio cristão, religioso e tal. Como se a gente tivesse uma espiritualidade que estivesse sempre no topo, sempre derramando, sempre transbordando do Espírito Santo. Sempre com a fé lá em cima. Sempre com ânimo, enfrentando toda hora o gigante, aquela coisa toda. Sabe aquela ideia de que, nossa, esse irmão aqui é um herói da fé. Né? Essa super espiritualidade que é vendida, que é mentirosa. Porque não existe, amados. Não existe. Essa vida que ela é linear. Nossa vida é isso aqui, ó. Montanhas russas. Não é? Não tem como. Meu Deus, é a vida do ser humano. E não quer dizer que é uma falta de fé. É a vida humana, ela é instável. Agora você está com saúde, eu sair daqui, eu posso ali virar a esquina ali, romper um vaso capilar no meu cérebro, eu fico todo torto. Né? Paralisa já um lado aqui, na aula que vem eu tô com a meia boca aqui, ó. Oh, Deus que me livre guarde, acontece que me aconteceu lá em São Paulo. Né? Exato, o que eu não lembro? Um acidente que doido bateu um poste no motorista de Uber. A hora toda hora está acontecendo, mano, um acidente, uma tragédia na vida de alguém. Infelizmente é um contexto que a gente vive, né? Aí a gente muitas vezes, sabe, de uma forma muito alienada, a gente quer vender essa fé. Não, você determina, você decreta, você profetiza, você não sei o que, e repreende aqui, faz tudo, como se a gente tivesse o controle das coisas. Você sabe quem que se propõe
a controlar tudo é a feitiçaria. Olha só, os feiticeiros, a feitiçaria, que acham que pode controlar as entidades, pode controlar tudo e todos, controlar até outro ser humano, né? Você tem várias práticas de feitiçaria, como o voodoo, por exemplo. Então essas religiões, né, que lidam aí com essas questões mais místicas, olha só que coisa complicada, não é? Então a gente pensa que pode controlar tudo e todos. E é muito perigoso essa busca sempre pelo prazer contínuo. Isso não existe, amado. Mas essa sociedade, ela vive assim. E qual é o problema disso? O problema é que quando chegam as dificuldades da vida, quando chegam os reveses da vida, quando chega a realidade da vida, ou a gente se frustra a tal ponto que a gente perde a nossa fé, né? Que na verdade não era fé, era uma crença que nós fomos construídos, uma crença, porque a fé, ela não nos leva a nos livrar de todas as situações difíceis. A fé bíblica, ela nos dá condições para enfrentarmos as dificuldades, as adversidades, e não perdermos nossos valores, e não perdermos a nossa fé. Então a fé não é para nos livrar de todas as situações ruins, é que, embora eu passe por situações de adversidade, eu consigo continuar louvando a Deus, mantendo o meu caráter, sendo a pessoa que Deus quer que eu seja, apesar das dificuldades. Não duvido do amor de Deus, né? Então a fé não é para nos livrar da morte. A fé é para que a gente morra em paz, na esperança da ressurreição. Eu preguei isso agora domingo passado, que foi a Páscoa, né? Então a Páscoa fala sobre isso, sobre ressurreição, sobre libertação do povo e ressurreição. Então a fé não é para livrar o crente de todas as situações. A fé é para que dê graça, né? Para que a gente administre. Vamos lembrar de um texto de 2 aos Coríntios, capítulo de número 12. Eu vou narrar, não vou ler tudo não, mas se vocês quiserem ler e confirmar aí no texto, tá? E anotar para ler depois, enfim. 2 aos Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele vai orar a Deus, porque ele teve, assim, umas revelações de Deus que foi coisas assim, mas tão maravilhosas, que ele disse que nem ao homem, era lícito contar, porque eram coisas assim impressionantes. Só que, para que ele não se orgulhasse por causa dessas revelações, foi-lhe dado um espinho na carne. A gente não sabe de fato. Os teólogos aí ficam, né, o que era esse espinho na carne? Era uma questão física? Era uma questão emocional? Não se sabe. Isso não é o mais importante do texto, né? Isso aí é um detalhe que não tem problema a gente não chegar na definição. O mais importante é que Deus permitiu que ele tivesse uma adversidade na vida, se fosse questão física, se fosse questão psicológica, a gente não sabe, mas era uma dificuldade. A questão é que ele ora a Deus, intercede por ele mesmo, intercede, nem sei se intercede por si mesmo, acho que não, né? Interceder por o outro. Ora por si mesmo, ele pede para que aquele sofrimento Deus tire, né, da vida dele, e sabe o que Deus responde? Eu não vou tirar o sofrimento da tua vida, eu não vou tirar esse espinho da carne. Imagina só, amados, se nós numa dificuldade muito grande, numa angústia, num sofrimento, numa tristeza, numa situação, que a gente está pedindo para que Deus nos livre daquilo, e Deus chega para a gente e fala assim, eu não vou, pode parar de orar. E a gente ali orou, insistiu, né? Como a gente ensinava, faz campanha, faz voto, sei lá o que mais, essas bobagens todas que nós somos treinados, isso é tudo bobagem. Na tentativa de convencer Deus a respeito de mudar uma situação minha, isso é bobagem. Isso não é o tipo de relação que Jesus ensina para nós, não é? Na oração, Jesus ensina a nós nos sujeitarmos à vontade de Deus, buscando saber de fato, né, qual é a vontade de Deus para a nossa vida e nos sujeitarmos a ela. Então a oração não é para mudar a vontade de Deus sobre nossas vidas ou aquela circunstância. É para, naquela circunstância, nós buscarmos qual é a vontade de Deus. Sendo ela qual for, para mim positiva ou negativa, eu me sujeito a ela. Eu vou dar o exemplo de Jesus. Diante da crucificação, ele ora a Deus, ao Pai. E ele diz, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Ou seja, a crucificação. Então, nosso Senhor Jesus, que é o maior exemplo da nossa vida, ele orou a Deus pedindo para que não passasse por aquele processo de crucificação. O maior sofrimento da vida de um ser humano é a crucificação. Processo, né? Martírio e tudo mais lá.
E aí no final da oração diz assim: todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Olha o exemplo que Jesus nos dá. Como que a gente acha que pode ter uma atitude diferente do nosso Senhor Jesus, do nosso Salvador, do nosso Mestre, do nosso Deus? Como que a gente acha que tem mais prerrogativa, privilégio, direito? Nós somos o povo do direito, né? A gente quer reivindicar de Deus os nossos direitos. Não tem uma música que a gente canta assim, né? Eu quero de volta o que é meu. Mas eu até falo que a adoração na igreja brasileira, ela é bipolar, né? Porque tem hora que a gente fala assim: restitui, eu quero de volta o que é meu. Aí na outra hora a gente fala assim: eu tudo a ti entrego, né? Precisa decidir, tá entregando ou tá reivindicando? Tá vendo como que a gente é meio perdidão, né? Nessa história toda? E aí, amados, voltando para Jesus, então Jesus se entrega. Ele fala: seja feita a tua vontade. Ele expressa o desejo dele de não sofrer, porque é saudável. Quem é que quer sofrer? A gente não é masoquista. A gente não acha prazer no sofrimento pelo sofrimento. A gente só entende que tem alguns sofrimentos que são inevitáveis na nossa vida e que a gente recorre de fato a Deus, que pode nos livrar, mas se na soberania de Deus, na perfeita soberania de Deus, se Ele não quiser me livrar, isso não vai abalar minha fé diante dEle. Isso não vai me fazer duvidar do amor de Deus por minha vida. Eu não sei um palmo à frente do meu nariz, existencialmente falando. Eu não sei o que é bom para mim. Deus é quem sabe o que é melhor para mim. Deus sabe qual é. Aliás, a Bíblia diz que Deus tem a boa, agradável e perfeita vontade. Não é a minha. Se nós chegássemos à conclusão que a gente sabe viver, a gente estava perdido nesse negócio. Você sabe por que nós somos salvos? Estamos sendo salvos e seremos salvos? Porque nós reconhecemos que a gente não banca a nossa vida. E a gente precisa de um Salvador. Essa é a lógica da nossa fé, né? Quando Jesus diz assim: bem-aventurados, felizes, são os pobres de espírito. Quando Jesus fala sobre os pobres de espírito, ele não está falando nada de questão econômica, quem é pobre no sentido financeiro, não é isso. Pobre de espírito, lá no texto de Mateus capítulo 5, deve ser verso 4, alguma coisa assim, ele vai se referir àqueles que reconhecem que são falidos espiritualmente e que carecem de alguém que banque a sua vida. Eles são os pobres de espírito. Aqueles que necessitam, olha só, são mendigos, entre aspas, mendigos espirituais, que precisam do socorro de Deus, da providência de Deus sobre suas vidas. Esse é o sentido, amado. Esses somos nós, discípulos de Cristo, que reconhecemos que não bancamos a nossa vida. Eu preciso de um Salvador. E Ele é Jesus, né? Então, e Jesus diz que é feliz pessoas que são assim. Então o conceito de felicidade, por exemplo, bíblica, é diferente do nosso. O nosso é sempre: eu tenho que estar sorrindo. Jesus disse: é bem-aventurado, feliz é quem chora. Eu tenho que ter muitos amigos. Feliz é quem é perseguido. Eu nunca passo fome, eu nunca tenho fome. Jesus, feliz é aqueles que têm fome e têm sede. Vocês estão percebendo que o negócio é invertido? É o 3, né? Obrigado. Mateus 5:3, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Vocês estão percebendo, amados, que é diferente a nossa fé daquilo que nós somos ensinados pelo mundo. Então a gente precisa ressignificar, sabe, esse nosso conceito de espiritualidade, de fé e tudo mais. A minha não é minha, né? Eu penso que eu estou reproduzindo, eu estou expondo aqui os ensinos do Evangelho. Isso aqui é antipático. Isso aqui é uma mensagem que as pessoas não querem ouvir no domingão, não. Vocês pensam que se alguém pregar a Bíblia como de fato ela é e propõe, vocês acham que vão ter multidões seguindo como a gente tem hoje? Não era assim na vida de Jesus, não era assim Jesus pregando, imagina, gente. Porque Jesus pregava a mensagem lá dele, e às vezes a mensagem era de consolo, era de edificação, e vinha acompanhado de um milagre. Como, por exemplo, a multiplicação dos pães e dos peixes lá, João capítulo 6, né? Então, assim, milhares de pessoas, acho que eram 5 ou 7 mil pessoas estavam seguindo lá. Então, quem que não quer um Salvador desse jeito? Que, sabe, me livra de toda a situação, proveu alimento para mim, me dá tudo o que eu preciso, me liberta dos demônios, e aquela coisa toda, me cura das enfermidades, me abre porta de emprego, resolve os meus problemas. Quem que não quer um Deus desse jeito, irmão? Tudo. Quem que não quer? Então a multidão começou a seguir Jesus. Aí Jesus viu que, porque eles, no texto lá do capítulo 6, só vocês lerem no capítulo 6 depois, de João, todo o capítulo 6, e aí Jesus, ele vê que o povo foi arrebatar ele para fazer o rei. Ele falou: nossa, aqui é o nosso rei, é esse que a gente quer.
É esse que a gente deseja. E aí a Bíblia diz que quando Jesus percebeu que eles iam pegá-lo para fazer rei, ele sai de fininho, ele sai de lá. Só que ele dá um discurso tão duro para aquele povo. Ele diz assim: vocês me seguem pelo pão que eu dou para vocês, é pelos benefícios que vocês têm de mim, é por isso que vocês me seguem. Então Jesus não queria que pessoas o seguissem pelos benefícios, sabe, pelo poder que ele tinha para favorecer as pessoas. Jesus queria que eles o seguissem pelo entendimento de quem ele era, o Salvador, o Messias enviado, o próprio Deus. Então Jesus dá um discurso duro. Os milhares lá, os 5 ou 7 mil, foram embora. Você acha que Jesus ficou enchido? Tem que mudar a mensagem agora, tem que pegar mais leve? Não, aí ficou quem? 12? Os 12 discípulos ficaram lá. Se sou eu, imagina eu com um seminário com 7 mil pessoas. Aí eu estou dando aqui a aula e os 7 mil vão embora. Aí fica 12. 12 dá uma classe até que dá para manter, né? 12 alunos, vamos lá. E Jesus olha assim: se vocês quiserem ir, vocês podem ir também. Jesus dá essa resposta para os 12. Jesus não tem essa crise, sabe, que não vão perder o povo, a gente tem que juntar as pessoas, alcançar as pessoas. Não, alcançar as pessoas a todo custo, não. Alcançar as pessoas com a verdade, porque é a verdade que salva e que liberta. Não é essa ilusão religiosa. Sabe quem tem a proposta de livramento? Sabe quem tem a proposta de sucesso humano? Sabe quem tem a proposta de espetáculo de espiritualidade com direito a anjo e tudo? Sabe quem tem, irmão? Satanás. Satanás tem uma proposta religiosa. Satanás propõe uma espiritualidade que é do livramento, que é da satisfação pessoal, que é do poder, que é do espetáculo. Quando Jesus estava no deserto, Satanás disse assim, porque Jesus estava com 40 dias ali com uma fome enorme. Aí Satanás se apresenta para Jesus e diz assim: rapaz, você não é filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. É legítimo, você está com fome. Come, é pão. Usa o poder que você tem. Você não é filho de Deus? Reivindica. Olha só, amados, as conversas que muitas vezes a gente ouve em algumas igrejas. Você é filho de Deus, decreta, determina, profetiza, não aceita essa situação. Não são essas coisas que nós ouvimos? Então, isso aí é conversa de Satanás, é que está ecoando. A voz dele está ecoando lá do deserto. Aliás, do deserto não, lá do Éden. Se a gente pegar lá do Éden, lá, quando Satanás chega para o primeiro casal lá, né, especificamente para a mulher, nessa ocasião, diz assim: mas Deus não disse que se vocês comerem de toda a árvore do jardim, vocês serão semelhantes a Deus? Não toda não. Só dessa aqui, Deus não quer que vocês sejam igual a Ele, né? Então essa conversa, sabe, de distorcer a vontade de Deus, já vem de Satanás lá do Éden. Mas aí, nessa ocasião de Jesus, né, ele fala: transforma as pedras em pães, não nem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, da boca de Deus. Aí o que faz? Leva ele lá no alto do pináculo do templo, o lugar mais alto do templo, em Jerusalém, o lugar principal do exercício da espiritualidade ali, né? Imagina a cena, a gente precisa tentar visualizar essa cena aqui. E aí imagina Jesus lá em cima. Aí ele fala assim: ó, está escrito, Satanás usando a Bíblia, hein? Está escrito: se você se jogar daqui para baixo, Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar. Você não faz isso. Imagina a cena: Jesus se jogando assim, ó, todo o povo lá embaixo, usando. O negócio ia ser de Hollywood, né? Isso é aqueles efeitos especiais mesmo de Hollywood, assim, um filme, assim, ó. Jesus se jogando assim, vindo os anjos, assim, enviados por Deus, livrando ele. E o povo: esse é o Messias, esse é Deus. Essa espiritualidade de espetáculo, de livramento, de tentação a Deus. Olha só, Jesus disse: não, está escrito também: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí, terceira proposta de religiosidade que Satanás propõe para o nosso Senhor Jesus. Então faz o seguinte: é só se prostrares diante de mim, todos os reinos da terra eu te dou. Conquista, sucesso, fama, poder, né? Olha só, riqueza, tudo mais. Satanás é só me se prostrar. Não, vai de Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Então perceba que Satanás também tinha uma proposta de religiosidade. Essa busca sempre que o ser humano tem, sabe, por satisfação, por poder, por vencer tudo. Isso é hedonismo. A vida não é assim. A vida não é constituída de prazeres, não.
Enfim, vamos lá. O outro ponto aqui que a gente fala é pragmatismo. São palavras assim meio técnicas, né? Mas é bom, a gente está estudando teologia, é bom que a gente se familiarize com esses termos aí. É lógico que eu vou sempre simplificando, né? Mas quando vocês lerem algum livro aí, já vão lembrar, opa, pragmatismo, é isso aqui que a gente aprendeu. A palavra pragmatismo diz respeito àquilo que eu faço e dá certo. Faço e dá certo, é pragmático. Fiz e deu certo. Se fiz e deu certo, torna-se certo. Mas nem tudo que a gente faz e dá certo é certo, ou seja, é aprovado por Deus. Não dá certo o roubo, assalto, não dá certo um adultério, no sentido que ninguém descobriu, não dá certo uma mentira que a gente foi lá e enganou alguém numa situação, deu certo, mas é certo? Não é certo. Então nem tudo que dá certo é aprovado por Deus. Aí a gente tem muitas vezes, amado, esse argumento até para legitimar doutrinas e ensinamentos. Ah, eu fui lá eu como pastor, por exemplo, vou pegar aqui uma situação. Eu como pastor, domingão na igreja, microfone na mão, um monte de gente na minha frente. Eu falo, amados, se você trouxer o dízimo aqui, fazer um voto a Deus, você está desempregado, você dá o dízimo aqui que amanhã Deus vai abrir a porta de emprego. Naquelas 100, 200, 300 pessoas, é possível que segunda-feira, que foi lá uns 100, 200 ou 300, segunda-feira vai ter 3 ou 4 lá que não conseguem emprego. Aí pega esses 2, 3 ou 4 para dar testemunho no outro domingo. Deu certo, então deve ser de Deus. Esse homem é usado por Deus, é profeta, é ungido do Senhor, né? Mas 3, 4 deu certo. E os 296 que estavam desempregados? Eu acho que eu estou pegando um extremo aqui enorme, né? Uma congregação desempregada nem acho que ia existir, que não ia pagar a luz e o aluguel, mas enfim, vocês estão entendendo aqui, né? No meu exagero. E o que eu quero dizer é o seguinte: deu certo em tudo que dá certo é certo, amados. Né? Essas ações que as pessoas, não, mas deu certo. Tá, deu certo, mas isso é bíblico. Deus aprovou essa situação. Porque deu certo que Jonas comprasse a passagem, embarcasse no navio. Deu certo. Mas era certo? Não. Se Deus não interfere lá, ele ia lá para longe, na desobediência com Deus. Mas deu certo a programação dele, sendo o profeta de Deus. Estava dando certo ele desobedecer a Deus, até um ponto que Deus interfere. Diga, mãe. Pode lavar o rosto, porque a sala está dando assim. Pode ir. E traga um copinho d'água para fazer assim, ó. Ficar chuviscando. Ainda bem que é a sala e não é minha aula. Ainda bem que é a sala e não é minha aula. Olha lá, amado. O pragmatismo, então, amados, é esse conceito, tá? Das coisas que dão certo, porque dá certo aparentemente, na nossa opinião, na nossa avaliação, a gente julga que aquilo é aprovado por Deus. Isso é chamado de pragmatismo. Aí a gente tem outro ponto aqui que é o imediatismo. Ou seja, as coisas têm que acontecer agora. Já. A gente não vive nessa ansiedade de que a gente quer tudo para agora, não é? Tem que acontecer agora, as coisas têm que ser já. Porque, por um lado, quem está no sofrimento, o que ele mais quer? Que aquele sofrimento acabe quanto antes, não é? Então, assim, não é que a gente acha tão estranho esse desejo de ter um sofrimento interrompido. Não, isso é natural do ser humano. Agora, o ponto é, a vida é assim? A vida não é constituída de processos? Não tem como. A humanidade, ela vive desde o que nasce, são processos, amados. Para nascer um processo de gestação, 9 meses. Aí depois todo esse processo de crescimento, aprendizado, experiências, relacionamentos, conquistas, não é? Tudo é um processo na vida. Nós vivemos em processos, a vida toda, sem exceção. Aí as pessoas às vezes querem queimar uma fase da vida, porque não quer aquele processo, quer saltar. Vou dar um exemplo, 2 adolescentezinhos, 15, 16, 17 anos de idade, tem relação sexual, né? Ainda em período de escola. Não tem estrutura emocional, não tem estrutura financeira,
não tem estrutura de maturidade para constituir uma família. Tiveram aquilo que seria lícito, que é a relação sexual, se fossem 2 casais comprometidos. Teriam a condição, provavelmente, ou a probabilidade é maior, se fossem maduros, se tivessem uma mínima estrutura financeira para manter, né? Então eles queimam a etapa da vida, eles queimam. Então não respeitaram o processo. Então todo processo que não é respeitado, na ponta vai dar problema. É um fato. Esses processos que a gente não quer ter mais, muitas vezes, e a gente quer pular essas fases, a etapa, mano, é fato, é inescapável. Lá na ponta a gente vai ter o resultado negativo. É impossível não ter. Porque a vida é constituída de processos, não tem como. Aí as pessoas hoje querem concluir o ensino médio em 3 meses. Querem ser certificados num curso de teologia com 6 meses. As pessoas elas querem conquistar uma casa própria com 1 ano trabalhando, não sei como esse trem. Elas querem, pensam que é tudo imediato, é tudo não, é processo. Aí as pessoas às vezes têm situações da vida, né, como eu trato bastante com cuidado de pessoas em várias situações da vida, luto, divórcio, enfim, uma série de situações que eu lido, e aí a pessoa fala assim, mas meu Deus, isso aqui parece que não se resolve, não acaba, ou então, né, tá passando, começou o início de uma situação lá de adversidade e está desesperada porque aquilo não cessa. Eu falei, calma, é um processo, isso aqui só começou. Eu preciso alertar a pessoa, senão ela entra no desespero, numa ansiedade, né? Não falo, meu Deus, isso aqui não vai acabar nunca, não acaba. Só que eu só não sei o tempo, eu só sei que vai ser um processo. O tempo pertence a Deus. Você precisa entender que isso aqui é um processo. É uma construção, é uma reconstrução, é uma desconstrução. Eu preciso entender, amado. Essa é a vida. Jesus passou por isso. Jesus não foi do menino aqui, o menino Jesus lá e tal, em Belém que nasceu e pulou lá para o ministério de 30 anos. Não. O texto de Lucas, capítulo 1, por exemplo, acho que é capítulo 2, né? Capítulo 2, lá para os versos 52, me ajudem aí, acho que é Lucas 2 e 52. Vai dizer que o menino Jesus crescia em estatura, em sabedoria, em graça para com Deus e para com os homens. Acho que é 2,52, se não me falha a memória, né? Então, olha que coisa interessante. Jesus teve um processo normal, comum, natural. É isso mesmo, amado? 2,52, né? Então, ele crescia, né, em estatura, Em sabedoria, em graça, diante de Deus e diante dos homens. Isso quer dizer o quê? Que Jesus, como um ser humano normal, ele teve todo o processo de um ser humano normal. Na minha está diante de todas as pessoas. Sim, diante das pessoas, né? E aí, olha que coisa interessante. Jesus, ele foi crescendo como um menino normal, natural, infância, adolescência. Não tinha esse conceito de adolescência na época, né? Mas eu digo assim, o corpo de Jesus, a percepção de Jesus do mundo. A gente só sabe que com 12 anos ele tinha uma clareza lá que a Bíblia aponta, né? Então Jesus quando nasce com 12 anos e depois com 30 anos. Esses 3 períodos da vida de Jesus, a Bíblia vai dar essa informação. Tanto é que Lucas, ainda em Lucas capítulo 3, no verso de número 23, Lucas 3 e 23, aí mostra Jesus aqui com 30 anos de idade. Então olha só, processo. Com 30 anos de idade, com 12 anos de idade quando apareceu lá, antes, ele estava lá na casa, né, estou na casa do meu pai, tratando os negócios dele. Ali ele não começou o ministério, ele tinha 12 anos. Eu já ouvi algumas pregações de alguns pregadores, né, de renomados. E quando eu ouvi eles falando sobre Davi, Davi teve uma vez que eu ouvi um pregador falando que Davi foi de rei e logo ele já começou a ser rei. Não, ele foi demorou muito. Se você eu falei assim, gente, mas não foi isso que eu vi na Bíblia, não. Porque ele foi ungido, passou muito tempo, né? Teve um período de tempo, que ele cresceu, que ele teve uma certa idade para depois. Eu esqueci agora, não é, os irmãos, esqueci agora exatamente quanto tempo, mas foi mais de 10 anos. 13 anos, talvez, alguma coisa assim. Agora me fugiu da mente. A questão é que não foi imediato.
Sim, sim. Não foi, demorou muito tempo. Foi tanto que ele foi até chamado para o palácio de Saul. Exato. Para acalmar ele. Nossa, passou anos e anos. Vocês querem ver outra? Já que você trouxe aí, obrigado por trazer, porque ele trouxe também em outra ocasião. Quando a gente vê o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 9, verso 22. Vai dar tempo de pegar a Bíblia. Atos capítulo 9, verso 22. Paulo, ele encontra Jesus no caminho de Damasco, não é isso? O perseguidor da igreja, aquele doutor da lei, aquele líder renomado, reconhecido da nação de Israel e tal, né? Aquele homem que conhecia a lei como poucos em toda a nação. Um mestre Paulo era, uma pessoa preparada humanamente de uma forma assim excepcional. Poucos seres humanos na época de Paulo tinham a capacidade e o preparo que ele tinha. Olha de quem nós estamos falando. Não está falando de Pedro, uma pessoa limitada, de João, os pescadores lá quase que analfabetos, com muita dificuldade. Não estou falando desses aí. A gente está falando de um homem que humanamente tinha assim um pedigree né, enorme, que tinha condições assim absurdas, como poucos tinham. Qual o 9? É o 9, acho que é o 22. Calma aí que a gente lê junto, a gente só para trazer esse pano de fundo. A gente está falando de um homem que tinha recursos assim absurdos. Pode dizer que Paulo na época de hoje seria um advogado ou um juiz? Muito mais, Ed, muito mais, minha irmã. Nossa, só para a gente entender, o livro de Atos dos Apóstolos mostra Paulo ele falando de igual para igual com os filósofos da Grécia. Dá para imaginar um negócio desse? Paulo, ele tinha trâmite, ele tinha acesso como um cidadão romano. Lembra que eu falei que 70% da população do império, do mundo, era de escravo? Poucos eram cidadãos que tinham direitos. Paulo, ele tinha direito de ser julgado como um cidadão romano, porque ele tinha isso como direito. Então, assim, Paulo, ele assim, nossa, ultrapassa para achar uma pessoa hoje com as características de Paulo, com os privilégios de Paulo, com as capacidades de Paulo, assim, são pouquíssimos. Para ganhar a cidadania romana, a família tinha que ter alguém do meio da família ou era comprado? Era comprado. E tanto é que ele fala, me custou uma soma muito grande de dinheiro. Né? Então Paulo também já é de uma família abastada para chegar a ser rabino como ele era, mestre. Então quando ele comprou a cidadania dele? Sim, pelo que eu lembro, sim. Só se salvo engano, tá? Eu até preciso confirmar, se vocês me lembrarem, eu confirmo essa informação. Mas está na minha memória agora, sim. Ele tinha... Não, desculpa, não. Deixa eu corrigir, agora a memória tá voltando aqui. Porque eu estou lembrando que lá em Atos, mesmo no finalzinho de Atos, um dos soldados lá, das autoridades romanas lá, porque quando ele foi preso, açoitado, ele falou assim, eu sou cidadão romano. Sim. Nossa, ficaram com mau medo, porque não se açoita um cidadão romano sem antes julgá-lo. E quando ele disse que era romano, eu falei, e agora? Cometemos um crime. Queriam soltar ele, tipo assim, então pode ir embora. Ele falou, pode ir embora coisa nenhuma. Agora eu quero ser levado a sério, agora vocês vão, né? E aí a autoridade lá até diz, é por isso que eu confundi as informações, ele diz assim, mas tu tem cidadania romana porque a mim me custou uma soma grande de dinheiro. Ele falou, eu tenho por direito. Então é possível que Paulo tenha conquistado essa cidadania romana até por conta dos pais dele, é possível. Ele era judeu, da tribo de Benjamim, aquela coisa toda, era judeu legítimo, né? Mas ele tinha essa cidadania romana, tá? Não foi somente por dinheiro não, eu confundi por conta dessa conversa aí, entre eles. Mas enfim, a questão é que Paulo, para comparar Paulo nas suas capacidades intelectuais, na sua influência, nos seus acessos que ele tinha político, religioso, pouquíssimas pessoas hoje no mundo, se nós fôssemos pegar, seria com essas características de Paulo. Muito difícil. Ele só não tinha riqueza, essas coisas todas, né? Mas enfim, essas características de capacidade humana, ele é uma pessoa distinta mesmo, tá? Ele vai dizer que na sua geração, ele excedia em zelo mais do que todos. Um religioso assim, absurdamente sincero, dedicado, como ele mesmo diz, como poucos, ou estava acima de todos. E de fato era. Porque quando ele estava perseguindo a igreja de Deus, na mente dele, ele falou, eu pensava que estava fazendo favor a Deus. Porque ele tinha o evangelho lá, os seguidores de Cristo, como uma seita, né? Porque ele era judeu. Então, para o judeu, nós somos o povo de Deus.
Então está surgindo aqui uma seita, uma heresia. Tanto é que eles foram chamados, os cristãos lá, em Atos dos Apóstolos, como, oh meu Deus, não é facção, eu esqueci o termo agora, é seita, a seita dos nazarenos. Olha só como chamaram os discípulos de Cristo. Essa aqui é a seita dos nazarenos, Jesus, né? Cristo de Nazaré. Então a gente percebe, mano, eu entrei nisso, meu Deus, por que, Jesus? Pelo imediatismo, deixa eu voltar agora. Deixa eu rebobinar a fita aqui. A nossa geração sabe o que é rebobinar a fita, né? Não, você não sabe, mas eu acho que nós sabemos, né? Nós três aqui. Aqui é só a diretoria, Maed, ó. Sabe, rebobinar a fita. Então, assim, deixa eu voltar um pouquinho. Não tô nova, não. Então, com a caneta assim, ó, tá vendo? Mas vamos lá que eu perdi todo o raciocínio agora. Eu estava falando sobre... capítulo 9, verso 22, não é isso? Da questão do imediatismo, é isso que a gente está abordando, tá? Então vamos lá. O apóstolo Paulo, ele encontra Jesus, né? Por isso que eu falei tudo isso aqui, porque o apóstolo Paulo encontra Jesus no caminho de Damasco, aí ele desce lá para Damasco. O verso 22, como que diz o verso 22? Saulo, porém, se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Tá, então olha que coisa interessante. Ele vai para Damasco. E o que a gente entende? Então, depois que ele é recobrado da vista, porque ele foi cego lá, né? Ele, vão lá, Ananias e tal, ora por ele, aquela coisa toda, recobra a vista, ele é batizado, inclusive. E aí, o verso 22 diz isso, né? Que ele se esforçava para falar de Cristo. O que a gente pensa? Que então, a partir dali, Paulo saiu pregando por todo mundo e falando de Jesus, não é isso? O que diz o verso 23? Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si matar. Sabe quantos são esses muitos dias? 5, 6 dias, 10 dias, 11 dias? Não, estamos falando de anos. Sabe quanto tempo Paulo, a partir da conversão encontrou Jesus, que ser enviado para missões pela igreja de Jerusalém, que isso está em capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, capítulo 12 ou 13. Jesus encontra no caminho de Damasco, ele se converte, e aí ele é enviado para missões pela igreja depois de 14 anos. São 14 anos. Onde ele passa esses 14 anos? Aí a gente precisa ler Gálatas capítulo 1, versos 16 e 17. Gálatas capítulo 2, verso 1. Ele vai falar todo o roteiro que ele fez. Voltou lá para a Arábia, que era a cidade natal dele, em Tarso da Cilícia, tanto é que era Saulo de Tarso, né? Em Tarso da Cilícia, que era na Arábia. Ele era um judeu, mas tinha nascido na Arábia, olha que interessante, né? Era um árabe de nascimento geográfico, mas era um judeu. É um mistériozinho que tem aí, né? Uma coisa aí que os judeus, onde eles nascem, eles são judeus. Acabou, não tem conversa. Mas enfim, aí o que acontece? Ele fica lá em Tarso da Cilícia, estudando as Escrituras, agora na perspectiva de que Jesus Cristo era o Messias que os judeus esperavam. E só depois ele é enviado como missionário. Olha o processo. Aí hoje, às vezes, as pessoas chegam na igreja, às vezes a pessoa não é famosa, ou tem lá, né, essas capacidades ou capacitações e alguns recursos, a gente pensa que já está pronto, não, vamos aqui, né, algum irmão ou irmã que já tem, sabe, de repente alguma experiência até na vida mesmo, ou algum recurso intelectual e alguma coisa chega na igreja, a gente percebe que tem um chamado de Deus, que é uma pessoa diferenciada de alguma maneira em relação aos outros, né? De repente mais relacional, uma pessoa, sabe, enfim, é diferente em algumas características, até para liderança, e às vezes tem chamado de Deus mesmo. Só que na imprudência, no entusiasmo, a gente pega essa pessoa e coloca como líder. Coloca essa pessoa numa função de liderança. Existe maturidade, amados, para certas funções da igreja. Para certas coisas na vida é necessário. Um dia eu me lembro, há muitos anos atrás, eu estava dando aula para um grupo de adolescentes na escola bíblica dominical, na Bleia, né? Lá na Bleia, amada. Estava dando na escola bíblica. Um dos adolescentes, menino lá de talvez 14 anos, alguma coisa assim, 15 anos, não sei. Ele disse assim: André, um adolescente não pode dar aula de escola dominical? Eu falei, poder? De poder? Pode. Porque assim,
Os adolescentes de 14, 15 anos têm informação que a gente fica assustado hoje. Então eu falei, poder de que ele tem poder, ele pode. Você pega uma lição, um conteúdo, e pesquisa, tanta coisa que tem disponível aí que no nosso tempo não tinha. A gente tinha que ler muito livro para chegar em certos conteúdos. A gente tinha que gastar muito tempo debruçado em reflexão, ouvir muita gente e tal. Hoje não, eles pegam tudo pronto, dá um Google. Ainda mais com essa inteligência artificial, meu Deus do céu, a pregação já vem pronta, né? E só que eu disse assim, poder pode ter até a capacidade nesse sentido intelectual, só que não vai ter a propriedade para falar de um bocado de coisa, não viveu, não tem experiência de vida, não passou por um monte de processo. Um jovenzinho falando sobre os desafios de casamento, criar filho, como isso? Impossível, não tem como. Teoricamente, de repente, ele pode elaborar algum conteúdo lá, mas a propriedade para falar sobre aquilo não terá. Eu já ouvi isso na igreja algumas vezes. Teve uma visitante, né? Foi na igreja, e aí, isso foi lá em Minas. E aí ela estava na igreja, o irmão estava pregando uma vez e tal. Aí quando terminou o culto, ela falou assim, irmão, lá era no salão de neném, falou assim, neném, eu não vejo, tipo assim, eu vi aquele homem pregando, a pregação dele é muito impactante, mas ele não tem experiência de vida para falar sobre o que ele estava pregando. Ele é muito novo, ele não tem nem filho. Como que ele fala se ele não tem filho? Na teoria você pode falar um bocado de coisa, né? A prática, a experiência, ela te dá uma propriedade muito grande para falar sobre aquilo. É claro que o ideal é a teoria e a prática, né? Sim. Se você também tem uma certa prática, mas também não tem uma teoria, você não consegue, às vezes, estar ensinando de uma forma mais adequada. Quando a gente pega, por exemplo, Davi, como é que a gente falou de Davi? A gente falou de Davi hoje aqui, não foi? Sim. A gente pega Davi. Quando Davi escreve uma série de salmos, o salmo mais famoso talvez, que é o salmo do pastor, do bom pastor, ele estava descrevendo o que ele já tinha feito muitos anos na vida dele. Ele era um pastor de ovelhas. Ele relaciona. Olha como ele consegue pegar, né, a sua vida prática, a sua experiência, para compor um salmo e para falar de coisas espirituais. A partir ele teve isso, ele sabia o que era um pastor, o que era uma ovelha, quais são as demandas, todo o cenário, ele tinha vivido aquilo. Aquilo para ele não foi um salmo ali, por exemplo, não foi um fruto de pesquisa. Ele foi lá no Google, pegou um livro lá sobre o que é o pasto verdejante, sobre o que é ungir a cabeça da ovelha. Ele não foi como um fruto de pesquisa, ele viveu aquilo. Né? Quer dizer que Davi, essas duas pontas aqui, ó, a gente pega o filho de Davi, o Salomão, o homem mais sábio que houve, né? Fora Jesus, lógico. Jesus não conta porque Jesus é fora da curva, né? Comparar ninguém com Jesus. Mas até Jesus disse, não houve homem maior ou mais sábio que Salomão, a não ser, né? A não ser o filho do homem e tal. Mas enfim, ele disse, eis aqui quem está maior do que Salomão, isso para falar. Só que a gente lê Eclesiastes capítulo 1, por exemplo, Eclesiastes capítulo 1, a gente vai perceber que o Salomão, apesar da sabedoria a capacidade, a condição de sabedoria que Deus lhe deu de uma forma sobrenatural, não isentou Salomão de pesquisar, de ler, de procurar saber de tudo na vida, mano. Ele fala isso lá no capítulo 1 de Eclesiastes. Eu me debrucei, eu enfadonha ocupação, busquei saber de tudo que acontece na terra, na vida. Tanto é que quando ele escreve lá os provérbios, por exemplo, ele vai descrevendo assim, coisas tão da natureza. A formiga, ele é aquele que observa a vida social, quando ele vai falar, acho que é capítulo 5 de provérbios, 6, alguma coisa assim, acho que é assim. Ele vai falar sobre o homem que saiu para uma viagem longa, a mulher que ficou em casa, e aí um jovenzinho passando ali na rua. Essa mulher seduz este jovem porque o homem está em viagem. Então ele vai, sabe, vendo tudo isso assim, ó, como que se dá a vida social, como que acontecem os processos naturais, como ele pega essas experiências. Vamos pegar Jesus. Quantas parábolas de Jesus foi simplesmente relatando o cotidiano de uma mulher fazendo bolo e colocando as medidas de farinha.
Uma mulher que perdeu alguma coisa dentro de casa, como que ela faz para achar? Como que os semeadores, sabe, coisas práticas da vida, essa vida diária assim, ó, como Jesus, e a gente vê, né, tantos outros casos, como eu citei, pelo menos 2 aqui, Davi, Salomão, e tantos outros que a gente podia pegar na Bíblia. São pessoas que, a partir das suas experiências, Deus as usou de uma maneira mais assim, muito diferente. E cada um nas suas experiências de vida. E como isso foi enriquecedor. E como Deus aproveitou não só as limitações, mas também essas, vamos dizer assim, essas ferramentas que as pessoas tinham. Vamos pegar Pedro e Paulo, por exemplo. O Pedro escreve 2 cartas. Não quer dizer que é menos, não. Que ali é uma inspiração minha boca, não é isso. Né? O que Pedro escreve lá nas suas 2 cartas é uma revelação de Deus, ensino absurdo para nós, e é palavra de Deus igualmente do que todo o resto da Bíblia. Mas olha, Paulo escreve 13 cartas, e eu não estou falando só de volume apenas, eu estou falando do que Paulo traz, é a doutrina do Evangelho. Ele estrutura a doutrina do pecado, a doutrina da salvação, ele fala da graça, ele, meu Deus do céu, o que o Espírito Santo usa a Paulo é uma coisa assim absurda, coisa que ele mesmo diz assim, tem coisas que eu falo aqui que nem eu mesmo entendo. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria de Deus, quanto do seu conhecimento e tal, ele vai falando isso, né? Até ele se maravilha da revelação que ele mesmo tem de Deus. E a gente vê o alcance que Paulo teve no Evangelho, como o Espírito Santo usou Paulo, a proporção de Paulo e Pedro, a revelação, o conteúdo de Paulo e Pedro. Então não foi considerado aqui, inclusive, as capacidades humanas de cada um. Então não sei como Deus faz isso. Mesmo na limitação de um, usa de uma forma extraordinária, né, trazendo essas 2 cartas aí, que é a palavra de Deus e revelação. Coisa que o ser humano não poderia produzir de forma alguma. Mas pega esse cara limitado, analfabeto. Vocês sabiam que Jacó era analfabeto? Vocês tinham essa informação? Jacó era analfabeto. Porque a Bíblia diz que ele amava Raquel e não lia. Essas horas, se eu não fizer uma piadinha, eu morro mesmo de sono aqui. Então vamos lá, mas brincadeiras à parte, voltando. Não, o cara não é contado das ovelhas, não? Não, ele podia ser ruim de matemática. Não, podia ser ruim de matemática. De matemática, mas, né? Não, alfabeto não. Era até bom de matemática, era até muito esperto de matemática. Mas enfim, brincadeiras à parte, voltando aqui, só pra gente entender, amados, sabe? Essa questão desse imediatismo, de não respeitar os processos da vida, foi aqui, né, que eu comecei e acabei desviando para tudo isso. Eu desvio também, tá vendo? Eu desvio no meio de uma aula de teologia, eu desvio. Então, assim, o imediatismo, não respeitar os processos e tudo mais, a gente tem que tomar muito cuidado, porque Deus, ele respeita os processos. Deus, ele estabeleceu, inclusive, muitos processos na nossa vida. Deus, inclusive, é ele que nos conduz em alguns processos para nos levar onde ele quer nos levar. Se a gente não entender isso, a nossa fé, ela não vai ser uma fé bíblica, ela não vai ser uma espiritualidade saudável, e nem vamos chegar à maturidade cristã como Deus quer que a gente chegue, por não entender os processos, enfrentar os processos, pedir graça de Deus para enfrentar os processos. Não vai ser. Sim. Quem é que... Eu estou nesse processo. Sim. Ó, Deus, já que a gente falou de Jacó, a Bíblia não diz que Deus é Deus de Israel, Deus de Jacó? Não tem essa frase, vocês já viram na Bíblia? Por mais de uma vez, isso aí deve ter um bocado de vezes. Sim, não, o versículo, né, eu até tenho que pesquisar para ver quantas vezes isso aparece. Eu sei que é mais de uma, com certeza. Eu sou o Deus de Israel e o Deus de Jacó. Essa é a frase, o Deus de Israel e o Deus de Jacó. Também aparece, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Mas eu sou o Deus de Israel e o Deus de Jacó. Só que é a mesma pessoa. Mas há uma diferença. Deus é Deus de Israel e Deus de Jacó, possivelmente, sabe por quê? Porque o Jacó era esse cara enrolado, esse cara mentiroso, esse cara totalmente desajustado. E aí naquele encontro que ele teve com Deus, né? Aí Deus passa a chamá-lo de Israel, príncipe de Deus. Ó, e dele deriva então todas as 12 tribos de Israel. A nação de Israel é formada a partir dessas tribos, desses seus filhos. Então olha só, esse Jacó todo atrapalhado, fazendo as coisas tudo errado e tudo mais, né? Seu caráter bem duvidoso, e agora Israel. Mas Deus é Deus de Jacó e Deus de Israel. Do imaturo e do maduro.
daquele que venceu vários pecados, daquele que está lutando com vários outros pecados que não venceu ainda. Esse que Deus é Deus desse, está com ele, né? Quando ele está numa fragilidade enorme, numa dificuldade enorme, sem conseguir orar, ler Bíblia, fazer um bocado de coisa que a gente julga ser um termômetro da fé das pessoas, né? Mas é esse Deus também que está com essa pessoa que está frutificando de muitas maneiras, Deus usando ele de uma forma assim extraordinária, de uma forma para ajudar muitas pessoas, levar muitas pessoas a Cristo, edificar muito os seus irmãos. Deus é Deus das nossas fases de vida, mano. Todas as nossas fases de vida. Ele disse: eu não te deixarei, eu não te desampararei. A gente pensa que há momentos na nossa vida que Deus diz assim: eu não estou contigo. Ah, meu Deus do céu, se isso acontecesse. Só porque a gente caímos num pecado, numa situação difícil, só porque a gente não está mais na intensidade que a gente estava lá 10, 20 anos atrás, a gente pensa que Deus se afastou da gente, ou que a nossa comunhão é bem. Não, amados. Essas coisas não são termômetros para nós. Né? Então a gente precisa tomar cuidado com esse negócio de imediatismo. Ah, Deus está na minha vida porque as coisas aconteceram. Ah, fulano ora e Deus responde na hora. Meu Deus do céu, eu tenho medo dessas pessoas. O pastor Lanço Mendes, que está lá atualmente, ele fala assim: não existe oração forte e oração fraca. Porque antigamente o pessoal da nossa igreja estava com um mau costume, tinha um grande mau costume de, coloque o que a gente pede, vamos orar, vamos fazer oração forte. Toda oração forte. Oração poderosa. Aí o pastor falou: não existe oração poderosa, não existe esse tipo de oração. Oração, todas é uma só. É tudo do mesmo jeito, irmãos. Vamos colocar isso aqui, quem vai para o curso de doutrina, escuta, tá? Tem oração com fé e oração sem fé. Ele falou: é isso aí. E a oração sem fé, desculpa me interromper, que eu não perpasso isso aqui. Oração sem fé é bem interessante, porque um rapaz um dia fez uma oração sem fé. Ele disse assim: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Senhor, me ajuda, porque eu não creio, eu estou fazendo oração aqui sem fé. Eu estou sendo sincero, me ajuda porque eu não estou crendo. Me ajuda, essa é oração sem fé. E Jesus disse: não, está tudo certo, está tudo tranquilo, tá bom, vamos lá então que eu te ajudo. Então não é a fé, já que a gente falou de oração, de fé, oração poderosa, essa coisa, não existe fé grande e fé pequena. Ah, mas Jesus disse: grande é a tua fé e tal. Sim, Jesus disse, mas ele não estava se referindo a essa fé grande ou a fé pequena. Não é isso. Jesus estava se referindo a esse homem, por exemplo, que nem Israel era, que nem fazia parte do concerto, que nem judeu era. Tanto é que ele falou que é uma adicionalidade. Exato. Tantos e outros mais que a gente pega, né? Que Jesus se encontra lá e fala assim: ó, rapaz, não é da aliança, não tem o conhecimento, né, que os judeus têm, não tem o relacionamento que os judeus têm, mas olha só, mesmo nessa fé, talvez não como a gente julga que deveria ser, porque a gente pensa, amados, que nós temos a patente de Deus, né? A gente pensa que nós somos um povo de Deus assim, superior. Não somos. É a graça de Deus, desde sempre. É a graça do nosso Senhor Jesus. Mas enfim, eu estava lembrando essas coisas aqui, mas deixa eu retomar para fechar aqui, tá? Fechar algo e fechar o assunto. Então, o imediatismo é algo muito perigoso para a nossa vida, a gente tem que ter muito cuidado disso. Por que eu estou trazendo tudo isso? Embora eu nem acabei aqui esse ponto. Por que eu estou trazendo? Porque a gente está falando de igreja. E como igreja, se a gente não entender tudo isso aqui, amado, a gente passa a ser uma instituição religiosa muito complicada. A gente não vai se tornar a igreja de Cristo madura, espiritual, que vai influenciando a sociedade, servindo a sociedade. Porque imagina, por exemplo, nesse último caso aqui, não vou nem pegar os outros, nesse último aqui do imediatismo. Se nós como igreja temos alguma ação e a gente não tem o resultado esperado, o que a gente faz? Deixa aquela ação. Por quê? Porque a gente quer o quê? O resultado. Não apareceu o resultado. Meu Deus, quem trabalha nessa perspectiva é a empresa. Não é a igreja. Empresa sim. Né? Empresa, se não tiver o resultado, opa, muda a estratégia. Não, vamos desistir disso aqui. Manda fulano embora porque não está atingindo a meta. Empresa é isso, mano. Igreja não. Então, assim, por que a gente começa a fazer algo e a gente leva até o fim? Por causa dos resultados? Não. Pela convicção que aquilo é para ser feito porque nós somos aqueles que estão manifestando a natureza de Deus. Então, por exemplo, eu não começo a ajudar uma pessoa porque ela vai vir para a igreja.
A gente não socorre alguém porque a gente vai levar para a igreja, porque essa pessoa vai aceitar Cristo. Porque quando a gente faz isso, nessa motivação, nessa perspectiva, isso não acontece, o que a gente faz? Deixa de ajudá-la, ué. Né? Não quer aceitar Jesus? Quer a nossa ajuda? Então, a gente não continua ajudando. Aí o que a gente está mostrando? Que nós não estávamos fazendo o que estávamos fazendo pelo entendimento, pela natureza que nós temos, de sermos pessoas solidárias, e sim pelo interesse religioso de arrastar aquela pessoa para o nosso contexto. Então não é no ser humano que a gente está interessado. A gente está interessado no adepto, no religioso, no cara que vai somar aqui no número. Olha que coisa perigosa. Percebe? Aí a pessoa, ela vê que não, isso aqui não está interessado na minha vida como ser humano. Ela está interessada se eu responder a expectativa dela. Sim. Interesse, né? Me lembrou do irmão, né? Tive lá recentemente. Aí ele falou assim, espera aí, irmão, eu vou ele conversar com o vizinho, ele trabalha com ele, né? Sim. Aí o vizinho tinha bebido e não foi trabalhar, ele ia conversar com ele. Aí ele voltou comentando com o meu outro irmão. Fui lá e falei umas verdades para ele, falei para ele, se ele não for para a igreja, comigo ele não trabalha mais. Ó. Aceita Jesus na marra, por chantagem, por pressão, por qualquer coisa, menos, né, por relacionamento com o Espírito Santo que teve ali, no entendimento de quem é Deus. Então vocês estão percebendo como é perigoso? Porque às vezes eu vou falando isso aqui e falo, meu Deus, o que isso tem a ver com o Evangelho, o que tem a ver com a igreja, o que tem a ver com a vida espiritual? Tem tudo a ver. Essas coisas, como eu falei, são conceitos, sabe, da sociedade, do ser humano. Ele vai tendo essas ideias e isso vai conduzindo os seus comportamentos, suas ações, suas relações, né? Então tem tudo a ver com a gente isso aqui. O individualismo, eu não vou falar, né, que está mais ou menos aqui quase que relacionado com o outro, e o esteticismo. Então são esses dois outros conceitos que não vai dar tempo, vou encerrar a aula para não estourar muito tempo aqui. O individualismo e o esteticismo, tá? O individualismo é essa ideia bem resumida, apesar que a aula passada eu conto isso também, tá? Eu fiz uma recapitulação aqui quase da aula passada toda, né? Mas eu penso que Individualismo é o quê? o individualismo e esteticismo. O individualismo é esse comportamento de que as pessoas, elas pensam que a vida delas se resume a elas. É parecido com o narcisismo? É parecido, mas não é igual. São esses indivíduos que frequentam uma comunidade de fé, mas eu poderia dar um monte de exemplos, seja bíblico ou na nossa vida prática, tá? Não vai dar tempo, né? Mas aí depois, se vocês quiserem mais alguma informação, é só me chamar no zap no privado, né? Ou no grupo que a gente continua aqui, eu dou mais exemplos e falo alguma coisa, tá? Só para pontuar que ganha tempo. Então, assim, nós muitas vezes, dentro das nossas igrejas, como comunidades de fé, nós expressamos esse individualismo. Só um exemplo bíblico rapidinho, que é a expressão, que deveria ser a expressão de maior comunhão, a expressão de maior evidência do corpo de Cristo, que é a ceia, a gente chama de ceia, né? Então vamos celebrar agora nossa primeira ceia lá da igreja, no dia 13, sábado à noite. Só falta dar o endereço, né, agora? Eu vejo o peixe aqui mesmo. E o que acontece? Aí Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, que eu me referindo. Paulo diz assim, quando vocês se reúnem, eu nem vou elogiar vocês se reúnem para pior. Porque quando vocês se reúnem, cada um come a sua própria ceia, não discernindo o corpo do Senhor, ou seja, a coletividade. Olha só que coisa interessante. Vocês não se preocupam com o outro, cada um come a sua própria ceia. Vocês não esperam pelo outro. Eu vou elogiar vocês? Não vou. Vocês não discernem o corpo de Cristo. Enfim, ele vai falando dessa individualidade, desse individualismo, melhor dizendo. Individualidade, não esquece a palavra por agora. Esse individualismo. São pessoas egoístas que se preocupam consigo mesmo. Aí na ceia, por exemplo, a gente às vezes é treinado a isso, né? Não, esquece daqueles que estão do seu lado. É você e Deus agora. Faz aí a avaliação. Se nesses 30 dias você está bem com Deus. Esquece os que estão do seu lado. Meu Deus, que conversa antibíblica. Que incentivo ao egoísmo e individualismo. Se eu estou num contexto de corpo de Cristo, em uma igreja que irmãos estão em minha volta, se eu estou numa mesa, como que eu vou me preocupar apenas com a minha comida, com a minha condição, com o meu ego? Não tem como, isso é antibíblico. Paulo reprova isso.
E a gente muitas vezes incentiva e ensina isso, como se fosse algo bíblico e espiritual. Então a gente está, na verdade, fazendo um desserviço ao reino de Deus. A gente está desfazendo o ensino de Jesus, muitas vezes, com a Bíblia aberta, com o microfone na mão e dentro de um lugar que nós chamamos teimosamente de igreja. E aí o esteticismo, para finalizar de fato, essa supervalorização pelo aparente, amados, pela estética. E eu não estou falando apenas de estética assim, corporal, física, né? Essa questão. É como a gente quer se mostrar mesmo, sabe? É como se a vida resumisse em estética, em aparência. Não é isso. O ser humano não pode se resumir a esse padrão de beleza, esse padrão de performance, sempre que tem que mostrar. Não. Nossa vida, o valor humano não está atrelado à questão da estética, da beleza física, sempre dessa condição que a gente se mostra sempre bem, e a gente até tá ligado, né, ao hedonismo também, né, essa busca do prazer e tal, como se a vida fosse sempre essa perfeição. Não. Aí a gente muitas vezes fala pro jovenzinho que vai casar: rapaz, você já foi lá 6 horas da manhã na casa da sua namorada, sua noiva? Vai lá, você vê ela descabelada, com remela no olho, desarrumada. Você pensa que vai encontrar tudo assim. Acordou, maquiada, penteada, cheirosa e tudo mais, bem humorada. Ah, não. Você pensa que o rapazinho sempre vai ser gentil assim, ó? Sempre vai... Você pensa? Não. Então, essas aparências, né? É que eu falo brincando para os jovens quando a gente vai dar uma palestra nesse sentido, né? Fala, ó, tem uma menininha lá, meu príncipe montado no cavalo branco tá vindo. Aí pensa que é o príncipe, né? Porque é a estética, a aparência. Aí quando casa, cadê o príncipe? Foi embora, casou com um cavalo. Mas eu acho que é pra mídia que as mulheres dormem, praticamente dormem e acordam maquiadas, sempre arrumadas assim pros maridos. Eu penso que não tem como. Não tem como. Ela pode não se mostrar, né? Pode ter, que eu nem sei, eu vou estudar um pouquinho isso aí, mas assim, não é que dorme maquiada e acorda, não tem como, meu Deus do céu. Você vai ficar 8 horas esfregando a cara no travesseiro lá, ou sei lá o quê. Como que aquele rímel vai ficar duro ali? Não vai sair. Que batom é esse que eu sei que tem uns que duram 24 horas, mas não é tão assim, verdade, né? Não é bem assim não. Mas a questão sabe, essa vida sempre de mostrar algo que é superficial. Talvez isso aqui que eu quero mais assim enfatizar. Essa coisa é fútil, superficial, que não é o valor humano. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, mano. Eu tenho muito medo dessas igrejas midiáticas, que elas mostram assim, sabe, a mídia é um negócio assim, e fala, nossa, é um negócio, parece assim, você vê a filmagem, a preocupação sempre com a performance, fumaça e luz. Eu não estou nem... O que eu estou pontuando aqui, nesse sentido, não é nem reprovando o negócio em si. Eu estou dizendo de querer se mostrar midiaticamente, de uma forma quase cinematográfica, como se a igreja, o principal dela, ou isso fosse uma coisa importante. Não é importante, isso é fútil, isso é banal. Eu estou falando em relação ao peso do Evangelho e do que nós temos para oferecer como igreja de Cristo, amado. Esse é o ponto. Esse é o ponto que eu estou tratando. Então, assim, a gente quer atrair o povo por essas coisas? Pode ser uma ilusão muito grande. Porque a igreja não se refere a isso. Se isso é o chamariz, se isso é o atrativo para que as pessoas, de fato, cheguem à igreja, se maravilhem disso, elas vão se frustrar. Porque vida de igreja quer dizer de cuidado mútuo, de respeito mútuo, de relações, de misericórdia e perdão. Se não houver esses elementos que constituem, que caracterizam a igreja, essas coisas bonitinhas, amado, não vai adiantar de nada. É igual o velho ditado que nós tínhamos: beleza não se põe na mesa. Em relação, beleza não conta nada, absolutamente nada. No dia a dia... Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico,
mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus